Em meus ouvidos torturados ressoam incessantemente um zunido e um bater de asas vindos de um pesadelo, e o latido fraco e distante de algum cão gigantesco. Não é um sonho, não é, temo, sequer loucura, pois coisas demais já aconteceram para me deixarem essas dúvidas misericordiosas. Senchon é um cadáver mutilado, somente eu sei porquê. E tamanho é o meu conhecimento que estou prestes a estourar os próprios miolos, com medo de ser mutilado da mesma maneira. Por corredores sombrios e ilimitados de uma fantasia sobrenatural, desliza a negra e disforme nêmesis que me conduz à autodestruição. Que os céus perdoem a loucura e a morbidez que nos levaram a um destino tão monstruoso. Cansados das banalidades de um mundo prosaico, onde até mesmo as alegrias do romance e da aventura logo se tornam insípidas, St. John e eu acompanhávamos com entusiasmo todos os movimentos estéticos e intelectuais que prometessem algum alívio para nosso devastador tédio. Os enigmas dos simbolistas e os êxtases dos pré-rafaelitas foram nossos, cada qual a seu tempo. Mas cada novo estado de espírito logo perdia seu encanto e sua novidade. Somente a sombria filosofia dos decadentes conseguia nos prender, e mesmo ela só se mostrava poderosa quando aumentávamos gradualmente a profundidade e o caráter diabólico de nossas experiências. Baudelaire e Huysmans logo se esgotaram como fontes de emoções, até que, por fim, restaram-nos apenas os estímulos mais diretos de experiências e aventuras pessoais antinaturais. Foi essa terrível necessidade emocional que acabou nos levando àquela detestável prática que, mesmo agora, em meio ao meu medo, menciono com vergonha e timidez, aquele extremo hediondo da profanação humana, o abominável hábito de saquear túmulos. Sou incapaz de revelar os detalhes de nossas chocantes expedições, ou sequer de catalogar parcialmente os piores troféus que adornavam o museu sem nome que havíamos preparado na grande casa de pedra onde vivíamos juntos, sozinhos e sem criados. Nosso museu era um lugar blasfemo, impensável, onde, com o gosto satânico de virtuosos neuróticos, havíamos reunido um universo de terror e decadência para excitar nossas sensibilidades desgastadas. Era uma sala secreta, muito, muito abaixo do solo. Ali, enormes demônios alados, esculpidos em basalto e ônix, vomitavam de suas largas bocas sorridentes estranhas luzes verdes e alaranjadas, enquanto canos pneumáticos ocultos agitavam em danças caleidoscópicas de morte fileiras de figuras vermelhas feitas de matéria funerária, entrelaçadas em volumosas cortinas negras. Por esses canos vinham, quando desejávamos, os odores que nossos humores mais ansiavam, às vezes o perfume de lírios funerários pálidos, às vezes o incenso narcótico de imaginários santuários orientais dos reis mortos, e às vezes, como estremeço ao recordar, o terrível e nauseante fedor de um túmulo aberto. Ao redor das paredes daquela câmara repugnante, havia urnas com múmias antigas, alternadas com corpos belos e semelhantes aos vivos, perfeitamente empalhados e preservados pela arte do taxidermista, além de lápides arrancadas dos mais antigos cemitérios do mundo. Nichos espalhados por toda parte continham crânios de todas as formas e cabeças preservadas em vários estágios de dissolução. Ali podiam ser encontradas as cabeças calvas e apodrecidas de nobres famosos, assim como as cabeças frescas e radiantemente douradas de crianças recém-enterradas. Havia também estátuas e pinturas, todas de temas demoníacos, algumas executadas por St. John e por mim. Um portfólio trancado, revestido de pele humana curtida, guardava certos desenhos desconhecidos e inomináveis que, segundo rumores, Goya havia produzido, mas não ousara reconhecer.
Havia instrumentos musicais nauseantes, de cordas, metais e sopros, nos quais St. John e eu às vezes produzíamos dissonâncias de requintada morbidez e horror cacodemônico, enquanto numa infinidade de armários de ébano incrustado repousava a mais incrível e inimaginável variedade de espólios de túmulos jamais reunida pela loucura e perversidade humanas. É desses espólios, em particular, que não devo falar. Graças a Deus, tive coragem de destruí-los muito antes de pensar em destruir a mim mesmo. As excursões predatórias, durante as quais reuníamos nossos tesouros indizíveis, eram sempre acontecimentos artisticamente memoráveis. Não éramos carniçais vulgares. Trabalhávamos apenas sob determinadas condições de humor, paisagem, ambiente, clima, estação e luar. Esses passatempos eram para nós a mais requintada forma de expressão estética, e tratávamos seus detalhes com meticuloso cuidado técnico. Uma hora inadequada, um efeito de iluminação dissonante ou uma manipulação desajeitada da terra úmida poderiam destruir quase por completo aquela exultante excitação que acompanhava a exumação de algum segredo ominoso e sorridente da terra. Nossa busca por cenas novas e condições peculiares era febril e insaciável. St. John era sempre o líder, e foi ele quem finalmente nos conduziu àquele lugar zombeteiro e amaldiçoado que nos trouxe nossa hedionda e inevitável perdição. Por que fatalidade maligna fomos atraídos até aquele terrível cemitério holandês? Creio que foram os rumores sombrios e as lendas, as histórias sobre um homem enterrado havia 5 séculos, que em seu tempo fora um carniçal e que roubara algo poderoso de um sepulcro majestoso. Posso recordar a cena nestes momentos finais, a pálida lua de outono sobre as sepulturas, lançando sombras longas e horríveis, as árvores grotescas inclinando-se sombriamente sobre a grama abandonada e as lápides em ruínas, as vastas legiões de morcegos estranhamente colossais voando diante da lua, a antiga igreja coberta de era, apontando um enorme dedo espectral para o céu lívido, os insetos fosforescentes que dançavam como fogos de morte sob os teixos de um cando distante, os odores de mofo, vegetação e coisas menos explicáveis, misturados debilmente ao vento noturno vindo de pântanos e mares distantes, e, pior de tudo, o latido baixo e distante de algum cão gigantesco que não conseguíamos ver nem localizar. Ao ouvir aquele indício de latido, estremecemos, lembrando-nos das histórias dos camponeses, pois aquele que procurávamos havia sido encontrado séculos antes, naquele mesmo lugar, dilacerado e mutilado pelas garras e dentes de alguma fera indizível. Lembro-me de como cavávamos o túmulo daquele carniçal com nossas pás e de como nos deleitávamos com a imagem de nós mesmos, do túmulo, da lua pálida que nos observava, das sombras horríveis, das árvores grotescas, dos morcegos titânicos, da igreja antiga, dos fogos de morte dançantes, dos odores nauseantes, do vento noturno que gemia suavemente, e daquele estranho latido, meio ouvido e sem direção definida, cuja existência real mal conseguíamos ter certeza. Então atingimos uma substância mais dura que o mofo úmido e encontramos uma caixa retangular apodrecida, coberta por depósitos minerais da terra que permanecera intocada durante tanto tempo. Era incrivelmente resistente e espessa, mas tão antiga que finalmente conseguimos forçá-la a abrir e nos deleitamos com o que havia dentro. Muito, surpreendentemente muito, restava do ocupante, apesar dos 500 anos transcorridos. O esqueleto, embora esmagado em alguns pontos pelas mandíbulas da coisa que o havia matado,
mantinha-se unido com surpreendente firmeza. Nós nos deleitamos com o crânio branco e limpo, com seus dentes longos e firmes e suas órbitas vazias, que um dia haviam brilhado com uma febre de cadáver semelhante à que ardia em nossos próprios olhos. No caixão havia um amuleto de desenho curioso e exótico, que aparentemente fora usado ao redor do pescoço do morto. Era a figura estranhamente convencionalizada de um cão alado agachado, ou de uma esfinge com rosto parcialmente canino, esculpida com requinte, à maneira oriental antiga, em um pequeno pedaço de jade verde. A expressão de suas feições era extremamente repulsiva, evocando ao mesmo tempo morte, bestialidade e malevolência. Ao redor da base havia uma inscrição em caracteres que nem St. John nem eu conseguíamos identificar, e na parte inferior, como um selo do fabricante, estava gravado um crânio grotesco e formidável. Assim que contemplamos aquele amuleto, soubemos que precisávamos possuí-lo. Somente aquele tesouro parecia ser o espólio lógico daquele túmulo secular. Mesmo que seu desenho nos fosse desconhecido, nós o teríamos desejado, mas ao observá-lo mais de perto, percebemos que não nos era inteiramente estranho. Era, de fato, alheio a toda a arte e literatura conhecidas por leitores sãos e equilibrados, mas o reconhecemos como aquilo que era mencionado no proibido Necronomicon do árabe louco Abdul al-Hazret, o terrível símbolo espiritual do culto devorador de cadáveres de Leng, inacessível na Ásia Central. Reconhecemos perfeitamente as sinistras características descritas pelo antigo demonologista árabe, características que, segundo ele, eram provenientes de alguma obscura manifestação sobrenatural das almas daqueles que atormentavam e roíam os mortos. Apanhando o objeto de jarde verde, lançamos um último olhar para o rosto embranquecido e de órbitas cavernosas de seu dono, e fechamos o túmulo como o havíamos encontrado. Enquanto nos afastávamos apressadamente daquele lugar abominável, com o amuleto roubado no bolso de St. John, pensamos ter visto os morcegos descerem em massa sobre a terra que acabáramos de revolver, como se procurassem algum alimento amaldiçoado e profano. Mas a lua de outono brilhava fraca e pálida, e não podíamos ter certeza. Da mesma maneira, enquanto navegávamos no dia seguinte para longe da Holanda, rumo à nossa casa, pensamos ter ouvido ao longe o latido fraco e distante de algum cão gigantesco. Mas o vento de outono gemia triste e pálido, e não podíamos ter certeza. Menos de uma semana depois de nosso retorno à Inglaterra, coisas estranhas começaram a acontecer. Vivíamos como reclusos, sem amigos, sozinhos e sem criados, em alguns cômodos de uma antiga mansão situada numa charneca desolada e pouco frequentada. Por isso nossas portas raramente recebiam a visita de alguém. Agora, porém, éramos perturbados pelo que pareciam ser frequentes tateios e ruídos durante a noite, não apenas junto às portas, mas também junto às janelas, tanto as de cima quanto as de baixo. Certa vez imaginamos ter visto um corpo grande e opaco escurecer a janela da biblioteca enquanto a lua brilhava sobre ela. Em outra ocasião, pensamos ter ouvido um zunido ou bater de asas não muito distante. Em todas essas ocasiões, nossas investigações não revelaram nada, e começamos a atribuir os acontecimentos somente à imaginação, aquela mesma imaginação estranhamente perturbada que ainda prolongava em nossos ouvidos o fraco latido distante que julgávamos ter ouvido no cemitério holandês.
O amuleto de jade agora repousava em um nicho de nosso museu, e às vezes queimávamos diante dele velas de aroma estranho. Líamos muito no Necronomicon de Alas Red sobre suas propriedades e sobre a relação entre as almas dos carniçais e os objetos que ele simbolizava, e ficamos perturbados com o que lemos. Então veio o terror. Na noite de 24 de setembro de 1900, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Imaginando que fosse St. John, convidei quem batia a entrar, mas recebi como resposta apenas uma risada estridente. Não havia ninguém no corredor. Quando acordei St. John, ele declarou nada saber sobre o ocorrido e ficou tão preocupado quanto eu. Foi naquela noite que o fraco e distante latido sobre a charneca se tornou para nós uma realidade certa e aterradora. 4 dias depois, enquanto estávamos juntos no museu escondido, ouviu-se um arranhar baixo e cauteloso na única porta que levava à escada secreta da biblioteca. Nosso alarme agora estava dividido, pois, além do medo do desconhecido, sempre havíamos temido que nossa coleção macabra fosse descoberta. Apagamos todas as luzes, aproximamo-nos da porta e a abrimos de repente. Então sentimos uma inexplicável rajada de ar e ouvimos, como se estivesse se afastando para muito longe, uma estranha combinação de farfalhar, risadinhas e fala articulada. Se estávamos loucos, sonhando ou em pleno juízo, não tentamos determinar. Apenas percebemos, com a mais negra das apreensões, que aquela conversa aparentemente desencarnada era, sem dúvida alguma, na língua holandesa. Depois disso, vivemos em crescente horror e fascinação. Na maior parte do tempo, sustentávamos a teoria de que estávamos enlouquecendo juntos devido à nossa vida de excitações antinaturais. Mas, às vezes, agradava-nos mais imaginar a nós mesmos como vítimas de alguma terrível e rastejante condenação. As manifestações bizarras tornaram-se frequentes demais para serem contadas. Nossa casa solitária parecia estar viva com a presença de algum ser maligno, cuja natureza não conseguíamos adivinhar. E todas as noites, aquele latido demoníaco percorria a charneca varrida pelo vento, sempre mais alto. Em 29 de outubro, encontramos na terra macia, sob a janela da biblioteca, uma série de pegadas absolutamente impossíveis de descrever. Eram tão desconcertantes quanto as hordas de grandes morcegos que assombravam a antiga mansão em números sem precedentes e cada vez maiores. O horror atingiu seu ápice em 18 de novembro, quando St. John, voltando para casa depois de escurecer, vindo da distante estação ferroviária, foi agarrado por alguma coisa carnívora terrível e despedaçado. Seus gritos chegaram até a casa e corri para o local da tragédia a tempo de ouvir um bater de asas e ver uma vaga forma negra e nebulosa recortada contra a lua nascente. Meu amigo estava morrendo quando falei com ele e não conseguia responder de maneira coerente. Tudo o que pôde fazer foi sussurrar: "O amuleto, aquela coisa maldita." Então desabou, uma massa inerte de carne mutilada. Enterrei-o na noite seguinte em um de nossos jardins abandonados e murmurei sobre seu corpo um dos rituais demoníacos que ele amara em vida. E quando pronunciei a última sentença demoníaca, ouvi ao longe, sobre a charneca, o fraco latido de algum cão gigantesco. A lua havia surgido, mas não ousei olhar para ela. E quando vi sobre a charneca pouco iluminada uma ampla sombra nebulosa passando de elevação em elevação, fechei os olhos e me atirei de bruços ao chão. Quando me levantei, tremendo, não sei quanto tempo depois, cambaleei até a casa e fiz reverências assustadoras diante do amuleto de jade verde, guardado em seu nicho.
Agora, com medo de viver sozinho na antiga casa da charneca, parti no dia seguinte para Londres, levando comigo o amuleto, depois de destruir pelo fogo e pelo enterro o restante da coleção ímpia do museu. Mas depois de 3 noites, ouvi novamente o latido, e antes que uma semana tivesse passado, senti olhos estranhos sobre mim sempre que escurecia. Certa noite, enquanto caminhava pelo Victoria Embankment em busca do ar de que tanto precisava, vi uma forma negra obscurecer o reflexo de uma das lâmpadas na água. Um vento mais forte que o vento noturno passou por mim, e soube que aquilo que acontecera a St. John, em breve aconteceria comigo. No dia seguinte, embrulhei cuidadosamente o amuleto de jade verde e naveguei de volta para a Holanda. Que misericórdia eu poderia obter ao devolver aquela coisa ao seu silencioso dono adormecido, eu não sabia, mas sentia que precisava, ao menos, tentar qualquer medida que pudesse parecer racional. O que era o cão e por que me perseguia continuavam sendo perguntas vagas, mas eu ouvira o latido pela primeira vez naquele antigo cemitério, e todos os acontecimentos posteriores, inclusive as últimas palavras de St. John, haviam servido para relacionar a maldição ao roubo do amuleto. Por isso, mergulhei nos mais profundos abismos do desespero, quando, em uma estalagem de Roterdão, descobri que ladrões haviam me despojado daquele meu único meio de salvação. O latido estava alto naquela noite, e pela manhã li sobre um crime anônimo no bairro mais miserável da cidade. A população estava aterrorizada, pois sobre uma habitação infame havia caído uma morte sangrenta, além do mais terrível crime anteriormente cometido naquela vizinhança. Numa sórdida toca de ladrões, uma família inteira havia sido despedaçada por uma coisa desconhecida que não deixara nenhum vestígio. E os que viviam nas proximidades haviam ouvido durante toda a noite, acima do habitual clamor de vozes embriagadas, uma nota fraca, profunda e insistente, semelhante ao latido de um cão gigantesco. Assim, finalmente, encontrei-me novamente naquele cemitério insalubre, onde uma pálida lua de inverno lançava sombras horríveis e árvores sem folhas se inclinavam sombriamente sobre a grama ressecada e coberta de geada e as lápides rachadas. A igreja coberta de era apontava um dedo zombeteiro para o céu hostil, enquanto o vento noturno uivava maniacamente, vindo de pântanos congelados e mares gélidos. O latido agora era muito fraco e cessou completamente quando me aproximei do antigo túmulo que um dia havia profanado. Assustei uma horda anormalmente grande de morcegos que pairavam curiosamente ao redor dele. Não sei por que fui até lá, a não ser para rezar ou balbuciar súplicas e desculpas insanas à coisa branca e tranquila que jazia lá dentro. Mas, qualquer que fosse minha razão, ataquei a terra parcialmente congelada com um desespero que era em parte meu e em parte provocado por uma vontade dominante exterior a mim. A escavação foi muito mais fácil do que eu esperava, embora em determinado momento eu tenha encontrado uma interrupção estranha. Um abutre magro desceu velozmente do céu frio e bicou freneticamente a terra do túmulo, até que o matei com um golpe de minha pá. Finalmente, alcancei a caixa retangular apodrecida e removi a tampa úmida e nitrosa. Esse foi o último ato racional que pratiquei em minha vida, pois, agachada dentro daquele caixão secular, cercada por uma compacta e terrível comitiva de enormes morcegos musculosos adormecidos, estava a coisa ossuda que meu amigo e eu havíamos roubado. Ela já não estava limpa e serena como a havíamos visto antes, mas coberta de sangue seco e de fragmentos de carne e cabelos estranhos.
Fitava-me com uma consciência maliciosa através de suas órbitas fosforescentes, enquanto presas afiadas e ensanguentadas se abriam numa expressão que zombava de minha condenação inevitável. E quando aquela criatura emitiu, por entre aquelas mandíbulas sorridentes, um latido profundo e sardônico, semelhante ao de algum cão gigantesco, vi que segurava em sua garra imunda e coberta de sangue o perdido e fatídico amuleto de jade verde. Tudo o que pude fazer foi gritar e fugir como um idiota, meus gritos logo se dissolvendo em explosões de riso histérico. A loucura cavalga no vento das estrelas. Garras e dentes afiados ao longo de séculos de cadáveres. A morte gotejante montada sobre uma bacanal de morcegos, vinda das ruínas negras como a noite, dos templos enterrados de Belial. Agora, enquanto o latido daquela monstruosidade morta e sem carne se torna cada vez mais alto, e o furtivo zunido e bater das asas daqueles seres alados e malditos se aproxima cada vez mais, buscarei em meu revólver o esquecimento, meu único refúgio diante daquilo que não tem nome e não pode ser nomeado.